Oi, time, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Empreenda. Eu sou a Bruna Alice, host do podcast, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre finanças pessoais. Esse é um tema que me pedem muito por aqui, então eu resolvi convidar uma especialista no assunto. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, eu quero apresentar nosso projeto de 2025, que é a Comunidade Pílula de Desenvolvimento. Ela é uma comunidade que tem como objetivo ajudar o time aqui a nos desenvolvermos como pessoa e termos cada vez mais sucesso na nossa empresa, na nossa vida pessoal. Dentro da comunidade, a gente vai ter todo mês uma aula de uma convidada para falar sobre um tema pertinente para o nosso desenvolvimento. Como, por exemplo, finanças, mindset, ansiedade, vendas, alimentação. Além disso, você também vai encontrar diversos bônus e um espaço para a gente interagir e criar um ambiente propício para o nosso desenvolvimento. E o melhor de tudo é que durante esse ano apenas, a Comu, que custaria R$ 324 com acesso anual, está saindo por apenas R$ 27 com acesso o ano todo. Se eu fosse você, não perdia essa oportunidade. Bom, e depois dessa introdução, vamos apresentar a nossa convidada. Ela teve sua vida transformada e hoje ajuda a transformar vidas através da educação financeira. E ela é a Lari. Olá! Lari, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao podcast Empreenda. Bom dia! Que prazer enorme estar fazendo parte desse podcast. Tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Com certeza, estou muito feliz que você pôde participar. Adoro seu conteúdo, adoro mesmo e espero que a gente possa contribuir muito aqui com o time aqui do nosso canal. Bom, para começar, antes da gente entrar no tema de finanças pessoais em si, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua trajetória como empreendedora e a sua história com as finanças pessoais, porque eu acho que é muito legal essa parte para inspirar as pessoas, né? E saber um pouquinho da onde que veio esse gosto por finanças, como que foi seu processo, enfim, conta pra gente um pouquinho. Com certeza. A minha história com as finanças pessoais começou sendo endividada, né? Então, eu sempre falo que com 18 anos, o meu primeiro presente de maioridade foi o meu nome no Serasa. Então, assim, completei 18 anos, o meu pezinho já estava lá na negativação. E no ano de 2020 para 2021, mais ou menos, foi o ano que virou a chave realmente da minha cabeça de transformar a minha realidade financeira. Com 18 anos eu contraí, né, digamos assim, essa dívida. Então era uma dívida de cartão de crédito, que na época era em torno de R$ 3.000. E depois de 4 anos essa dívida foi para R$ 40.000. Então Caramba! foi um salto assim gigantesco, né, em relação a valores. E eu lembro que durante esses 4 anos era o dia inteiro muitas ligações de cobrança, muitas propostas de negociações, e eram propostas totalmente fora da minha realidade, né, fora daquilo que eu poderia realmente pagar. Então foram 4 anos que eu fui empurrando essa dívida com a barriga e cada vez mais ela ia ficando maior. Até que no ano de 2020, de 2019 para 2020, eu coloquei como a minha única meta para o ano quitar a minha dívida. Então, eu não era uma pessoa que sentava, fazia metas, né, mapa dos sonhos. Não, eu não era essa pessoa, porque na minha cabeça não fazia sentido eu fazer mapa dos sonhos se o meu nome estava negativo, né? Como é que eu vou sonhar em fazer uma viagem, conquistar casa, carro, se meu nome tá sujo? Então, quando eu sentei de 2019 para 2020, eu falei, bom, vou começar a minha transformação, né? Eu quero casar, eu quero conquistar as minhas coisas, mas eu preciso dar o primeiro passo. Então, eu preciso aceitar a minha realidade. Então, a única meta que eu vou colocar para 2020 é quitar minhas dívidas. E vou fazer o que for preciso para isso acontecer. Então, em janeiro de 2020, eu já dei o pontapé inicial. Então, eu comecei a negociação de fato com o credor, né? E foram mais ou menos 2 meses, um mês de negociação, um mês e meio, até eu conseguir uma negociação que fazia sentido tanto para mim quanto para a empresa pela qual eu devia. E em coisa de 6, 7 meses eu quitei toda a minha dívida. Então foi um processo assim onde eu comecei a estudar mais sobre educação financeira. Eu via, na época eu recebia em torno de R$ 1.800. Já morava sozinha, né? Na época era o meu namorado que morava comigo. E aí eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito pelo salário que eu recebo, a dívida que eu tenho que dar um jeito, né?
E eu dei. E eu consegui dar esse jeito que eu tanto queria. Então, depois de 7 meses, eu quitei a minha dívida e comecei a ajudar pessoas ao meu redor, do meu convívio, que também tinham dívidas, a também saírem daquela situação. E aí, ali, eu comecei a achar o meu propósito, né? Eu falei, cara, gostei disso, é muito legal, ajudar outras pessoas também a transformarem essa realidade. E aí, eu fiz uma formação de educadora financeira, né? Que na época apareceu como patrocinado para mim no Que Instagram. legal. Eu falei, olha, interessante, vou fazer. E porque nessa época também eu já tinha tentado fazer várias graduações, né? Então eu já passei por gastronomia, já passei por nutrição, já passei por ciências contábeis, gestão Caramba. financeira. E nunca me encontrava de fato, né? E aí, quando eu vi esse patrocinado da formação de educadores financeiros, eu falei, bom, para quem já tentou de tudo, vou tentar novamente, né? E Sim. aí, ali eu me encontrei e tô até hoje, graças a Deus. Ai, que legal. E o seu foco hoje é mais de tirar as pessoas da dívida ou você também ajuda nessa outra parte de, sei lá, investimento, de planejamento, para, enfim, realizar algum sonho, alguma coisa assim? Conta um pouquinho pra gente como que funciona hoje, por favor. Hoje, o meu foco, o meu trabalho é realmente nas finanças pessoais, né? E quando a gente fala de finanças pessoais, engloba também o endividamento, o planejamento e a organização financeira. O meu foco é realmente organizar a casa, Ah, digamos assim, legal. né? Legal. Então, essa parte de investimento, eu digo que é a cereja do bolo. Então, Sim. é o último ponto que a gente precisa ver, é a questão do investimento, mas antes de chegar nele, a gente precisa realmente organizar toda a casa. Então, o foco do meu trabalho realmente é o endividamento, né? Tirar as pessoas do endividamento, mas também, Lari, não estou endividada, mas nunca sobra dinheiro no final do mês. Então, a gente faz toda essa organização e esse planejamento financeiro também. Ai, que legal. Eu acho muito legal isso. Eu, particularmente, eu sou muito do planejamento e tal, inclusive com as finanças, né? Muito mesmo. Uhum. E eu nunca passei por isso de ser endividada, porque eu sempre fui muito controlada. E as pessoas pedem muitas vezes vêm pedir dica pra mim, sabe? Só que sim, é uma coisa totalmente diferente eu fazer pra mim e eu Sim. saber te ensinar o que fazer, né? Então eu acho bem, eu quis trazer esse tema aqui exatamente por isso, porque me pedem muito e eu não me sinto assim no poder de dar dicas e Sim. tal. Então eu acho que é um papo muito legal aqui sobre isso. Entrando um pouco na parte do planejamento financeiro em si. O que você enxerga como as principais dificuldades que as pessoas têm em relação a isso? Pode ser desde em relação a dívidas ou em relação a, enfim, não sobrar dinheiro no final do mês. Como que você enxerga isso? Quais são as principais dificuldades? Bom, Bru, eu acho que são alguns pontos, sabe? Não existe assim, eu acho que esse é o grande problema ou o grande desafio, mas é um conjunto de situações. Então, o primeiro passo é entender de fato a tua realidade, então aceitar essa realidade que tu tá vivendo hoje, né? Se tu olha para o teu dinheiro, por exemplo, e vê que não tá sobrando no final do mês, que tu tá com dependência do cartão de crédito, que as coisas estão começando a sair um pouco do planejado, que tu não tem reserva, que passou o ano e tu não conquistou nada daquilo que tu queria, eu acho que a partir daí começa a acender um alerta, né? Então, aceitar essa realidade que tu tá vivendo. O segundo ponto é procurar ajuda. Eu costumo dizer que assim, se quebra um dente, tu vai no dentista. Sim. Se o teu carro quebra, tu vai no mecânico. Mas se tu tá lascado no teu dinheiro, tu fala, não, deixa que eu resolvo, Sim. né? Então, realmente encarar essa realidade, aceitar ajuda, então procurar uma especialista para te ajudar a sair dessa situação e ter constância. Eu acho que esse é o ponto principal e que eu acho que as pessoas acabam não tendo, porque o nosso dinheiro, pensa comigo numa fundação de uma casa, certo? Tu começa a construir uma casa pelo fundamento, né? Para aquilo que vai vai sustentar todas as lacunas da tua casa. Se esse fundamento ele não tá bem estruturado, tudo aquilo que tu construir acima desse fundamento, ele vai vir abaixo. Então, o teu dinheiro, a tua vida financeira, ela é esse fundamento. Então, se tu não tem a tua vida financeira organizada, o teu relacionamento vai ter brigas, tu não vai ficar feliz, a tua saúde vai ser afetada por conta da ansiedade, depressão, tristeza, né? Tu não vai conseguir dormir bem. Então, o nosso dinheiro, ele é esse fundamento. Então, quando as pessoas decidem organizar as finanças, fazer um planejamento financeiro,
elas falam, eu vou me organizar para mim fazer uma viagem final do ano internacional. Aí ela faz essa viagem e pronto. Não faz mais, não cuida mais do dinheiro. E não, o teu dinheiro ele precisa ser constantemente cuidado, porque é aquilo que sustenta todas as outras áreas da tua vida, né? Então, o que falta realmente, eu acho que a maior dificuldade das pessoas é ter essa constância de cuidar do dinheiro, de cuidar do planejamento que ela mesma criou, sabe? Mas eu acho muito louco, porque pra mim, né, quando eu comecei aqui, já faz bastante tempo agora que eu comecei a me organizar financeiramente, mas quando eu comecei, eu lembro que realmente era meio chato. Mas hoje eu acho até legal, eu fico feliz de controlar, de ver que o dinheiro dá, que sobra, enfim. Hoje eu mudei totalmente a relação com isso, e eu concordo muito com o ponto que você falou. Eu acho que o dinheiro é muito a base, realmente, eu acho que relacionamentos, sei lá, se você é casado, se você namora, ou enfim, pode dar muito ruim por falta de dinheiro, porque você quer passear, não pode, você quer fazer uma coisa diferente, não pode. Sabe, tipo, nada dá. Ah, você quer, sei lá, você quer se mudar, não dá porque você não tem dinheiro. Ah, você quer fazer uma viagem, não dá porque você não tem dinheiro. Fica realmente um pouco complicado, e até na nossa saúde mental, etc. Eu acho que realmente é um pilar muito, muito importante. E eu queria saber assim, imagina que a pessoa nunca se organizou financeiramente, tipo assim, nada. Ela tá aqui exatamente por isso, porque ela tá precisando de uma luz. Quais seriam os primeiros passos, assim, na sua opinião, que ela poderia seguir para ela começar a ter essa constância que você comentou, para ela começar a se organizar e sentir o poder que essa organização pode trazer na vida dela, sabe? Olha, Bru, eu vou falar aquilo que eu fiz, tá? Porque eu sempre falo que eu ensino aquilo que eu aplico na minha vida. Então, se a pessoa chega até mim e fala, Lari, eu nunca me organizei com o meu dinheiro, por onde eu começo? Eu falo, bom, vou começar por onde eu comecei, tá? Senta, pega uma folha de papel, pega um computador, sei lá, e começa a anotar. Quais são as tuas receitas? Então, tudo aquilo que entra dentro do teu mês, seja o teu salário, o teu vale alimentação, o teu bônus, né, comissão. Anota aquilo que vai entrar dentro do teu mês. Depois tu lista tudo aquilo que tu precisa pagar. Então, quais são os boletos? Virou o mês, o que tu precisa pagar esse mês? Então, é condomínio, é aluguel, é financiamento, é plano de telefone, é internet. Lista tudo aquilo que você precisa arcar com o pagamento. E em segundo ponto, é listar mais ou menos o teu custo de vida. Porque eu costumo dizer também que nós somos um boleto ambulante. Sim. Então, se a gente vai ali na esquina, a gente está gastando. Então, quando a gente comenta sobre orçamento mensal, sobre o teu custo de vida, não é somente aqueles boletos que tu precisa pagar, mas é o teu mercado, é o teu lazer, é a tua farmácia, é a tua alimentação. Então, pega um extrato ali dos últimos 3 meses e faz esse levantamento de quanto tu gastou em cada categoria. E ali tu consegue entender de fato qual que é a tua situação. Então, poxa, se eu recebo 5 mil reais, por exemplo, tenho 3 mil de contas para pagar e 2 mil de gastos variáveis, tu já consegue ver que tu tá no 0 a 0. Então, realmente é um ponto de atenção. Se tu fez esse levantamento e viu que tá no negativo, é momento de tu pedir ajuda. Então, é realmente aquilo que eu falei, encarar a realidade. Pegar o extrato bancário, uma folha de papel e realmente começar a anotar o básico. Quando eu comecei a me organizar financeiramente, eu comecei pelo meu bloco de notas. Então, eu coloquei ali como se fosse o check, sabe, do bloco, e coloquei todas as contas que eu precisava pagar, o meu salário, e depois eu fui fazendo, se eu não me engano, foi 3 meses que eu comecei a realmente ir anotando tudo que eu fui gastando durante o mês. Para aí sim eu tenho um orçamento mensal muito bem estruturado dentro da minha realidade. Então, quanto eu gastava no mercado, quanto eu gastava na farmácia, e aí dentro disso eu consegui entender qual que era o meu custo de vida. Legal. E uma pergunta, assim, eu já me fiz essa pergunta, já vi pessoas me fazendo essa pergunta também. Qual que é o nível de detalhamento que a gente precisa anotar dos nossos gastos? Por exemplo, até o cafezinho precisa anotar nesse nosso levantamento, sabe? Tipo, é tudo mesmo, é meio por cima. Como que você, assim, daria, assim, sua opinião de dica? Como você faria? Olha, inicialmente, para quem nunca se organizou, para quem nunca fez um planejamento financeiro, é essencial você fazer esse levantamento muito bem detalhado. Hoje em dia a gente usa muito pouco dinheiro, né? Então é muito ali no débito, no Pix, então fica muito mais fácil tu fazer esse controle, porque quando a gente tem dinheiro é realmente chato tu ir ali ficar anotando tudo que tu vai gastando. Mas quando tu tem o extrato, é só abrir o extrato, passar por uma planilha e pronto, ela já vai te dar ali mais ou menos quanto que tu tá gastando nessas categorias. Mas depois, quando tu tem essa clareza de quanto custa ser você,
fica muito mais fácil, porque aí a gente consegue delimitar um valor para cada categoria. E tu fazendo essa constância, esse controle mensal, semanal, né? Então é só ir ali anotando quanto que tu gastou por semana, tu já consegue entender quanto que tu tá realmente dentro do limite ou não. Então, inicialmente, sim, é necessário fazer esse detalhamento muito bem estruturado, mas depois de um tempo tu não precisa mais ficar anotando até a bala que tu compra na esquina, né? Porque é realmente bem chatinha essa etapa. Ai, que legal. Você falando do negócio de dinheiro, eu pensei exatamente uma coisa esses tempos. Eu ganhei de presente dos meus avós um dinheiro e eles dão, tipo, dinheiro mesmo, porque Aham. eles gostam de dinheiro em papel. E daí eu fui gastar, e daí eu ficava tipo, gente, eu preciso anotar, porque senão depois eu não vou lembrar o que eu fiz com esse dinheiro. E quando você passa o cartão, vai aparecendo ali, né, o que você fez. Mas enfim, eu acho essa uma dica muito boa para passar no cartão, é mais fácil controlar do que no Ex- dinheiro, pelo menos para mim. Exato. Porque, por exemplo, antigamente tu pegava uma nota de 50, gente, não dava meia hora. Quando tu via, tu tinha R$ 20. E a gente falava, gente, onde eu gastei todo esse dinheiro? Sim. Né? Então, realmente, quando a gente tem o dinheiro em mãos, é muito mais fácil a gente gastar. Porque a gente não sente a dor tão forte quanto de ficar passando cartão, sabe? Sim. Até saiu um estudo recentemente informando isso, que quando a gente passa o nosso cartão, a dor é muito menor do que quando a gente tem o dinheiro vivo e fica gastando, sabe? Que da hora. E se, voltando assim na parte das dicas, né? Se a gente faz isso, a gente começa a ver que a gente, na verdade, tem um valor, a gente está gastando mais do que a gente ganha e a gente já está endividado. Quais seriam umas dicas para pessoas que estão endividadas? Como começar, né? Porque eu acho que quando você começa do zero é uma coisa, né? Você não tem dívida, você começa do zero, você consegue se organizar mais fácil. Mas e quando você começa do negativo? Igual você mesma comentou da sua experiência, como que você faz então para sair disso? A primeira coisa que eu fiz foi realmente listar minha dívida. Então, quais são as dívidas que tu tem? Entre em contato com os credores que tu tá devendo, faz um mapeamento do valor que era a sua dívida inicial, quanto ela tá hoje, qual que é a proposta que o credor tem para te dar. Então, ali tu já consegue ter mais ou menos um mapeamento de quanto tu precisa reembolsar todos os meses para quitar aquela dívida. O segundo ponto é fazer esse levantamento das contas desse orçamento mensal para entender qual que é a torneira aberta do teu orçamento. Então, por exemplo, às vezes as pessoas acham que o custo de vida fixo dela tá alto, mas na verdade a torneira aberta dela é no mercado, é numa alimentação, é num lazer muito mal planejado, né, que as pessoas acabam gastando demais. Então, se a tua prioridade é sair do endividamento, tu precisa reduzir o teu custo de vida. Então, poxa, se eu tô gastando muito com coisa desnecessária, eu vou dar um exemplo prático. Tinha uma aluna minha que ela não tinha essa organização financeira, ela estava endividada e ela falou: Lara, eu não tenho da onde tirar esse dinheiro para quitar essa dívida. Quando a gente começou a fazer o mapeamento dela detalhado, a gente viu que ela estava pagando R$ 600 por mês só de assinaturas. Ela Caramba! nem utilizava. E era, tipo assim, debitado automaticamente do cartão dela e ela nem sentia, ela nem via. Então, quando a gente fez o mapeamento dessas assinaturas, a gente conseguiu, então, esse saldo positivo de R$ 600 de assinaturas que ela nem utilizava, e a gente destinou, então, esse dinheiro para a dívida dela. Então, muitas vezes, não é que te falta dinheiro, mas te falta clareza de para onde ele está indo, e aí tu consegue entender qual custo tu consegue reduzir para quitar essa dívida. Mas o primeiro passo é tentar fazer uma boa negociação com o credor, né? Então, existe um site chamado consumidor.gov, que ele é um Procon online. Então, existem várias empresas cadastradas nesse site, onde você consegue entrar lá e começar a negociação com o teu credor. Inclusive, foi por lá que eu consegui fazer a negociação da minha dívida. Como eu comentei, a minha dívida era R$ 3.000 na época que eu comecei realmente a dever ao banco. Ela foi para 40 mil e eu consegui fazer um acordo com a empresa no valor que eu realmente devia. Então, foi no valor de R$ 3.000. Então, assim, se a gente tenta fazer essa negociação por telefone, por exemplo, é muito difícil, porque a gente não tem a proteção do Procon. Quando tu faz lá pelo site, o Procon, ele sempre tá de olho. Então, se a empresa, por exemplo, tentar agir de má fé lá dentro do site, ou te cobrar uns juros muito abusivos, o Procon, ele interfere. É como se fosse uma advertência para a empresa. Então, a empresa é obrigada a tentar fazer um acordo que seja viável para os dois. Então, se você tem alguma dívida pendente de pagamento, também já virou uma bola de neve, indico muito você entrar nesse site, consumidor.gov, e lá você consegue uma boa negociação.
Nossa, que legal, essa dica é muito boa. Acho que bastante gente vai se beneficiar dela. Sim. É uma coisa que eu achei muito legal de você falar, que pra mim não era tão. Pra mim era, na verdade, meio simples, porque eu acho que eu sempre aprendi assim, mas eu percebo que talvez por causa da minha família, por causa, enfim, das minhas experiências, mas eu acho que é uma coisa que falta muito na escola, eu sempre digo isso. É uma coisa tão simples quanto você anotar o que você ganha e o que você gasta. É basicamente a chave para você conseguir sair das dívidas, para você conseguir investir, para você conseguir fazer uma viagem que você quer. Enfim, porque quando você não consegue. Eu sou formada em engenharia, né? E tem uma máxima na área da qualidade que fala que o que não é medido não é gerenciado. E basicamente, se você não consegue medir o quanto entra e o quanto que sai, como que você vai conseguir realmente gerenciar o seu dinheiro, saber o que para onde ele está indo, se ele está indo para o lugar certo, né? Porque eu acho que são prioridades, né? Eu sempre falo sobre isso, acho que na vida, no geral, com o seu dinheiro, com o seu tempo, com, enfim, qualquer coisa, é uma questão de prioridade. Então, ou você vai gastar na roupa, ou você vai gastar na viagem, ou você vai gastar na assinatura, ou você vai pagar a sua dívida, por exemplo. O dinheiro é o mesmo, você que escolhe onde você está alocando. Mas se você não sabe para onde ele está indo, você não está escolhendo, né? Alguém está escolhendo por você, Exato. enfim. Não é você escolher. Então, acho que é uma coisa tão simples, mas tão poderosa, que é só anotar. Eu lembro que quando eu comecei a me organizar, eu gosto mais de planilha, porque eu acho que fica mais organizado e mais visual. Eu também. Porém, é muito melhor, né? Mas, assim, como você criar sua própria planilha, eu achava um pouco. Ah, beleza, tudo bem, que é só você colocar uma coluna de entrada e saída, só que não fica tão organizado, não fica tão bonito. Então, eu fui na internet pesquisar planilhas e eu achei várias planilhas super legais. Daí, eu peguei uma lá que eu mais gostei e eu adaptei, assim, para as minhas necessidades. E, assim, funciona. Até hoje eu uso a mesma planilha e funciona super bem. Então, deixa aí a dica. Na internet tem várias planilhas assim que são bem legais pra gente se organizar e, gente, é muito simples, é só anotar, né? O quanto que entra e o quanto que sai. E depois é óbvio. Eu acho que essa parte é simples, mas acho que a segunda parte talvez não seja tão simples, que talvez é aí que entra uma ajuda, né? Porque se você anota o quanto que entra e o quanto que sai, e tá no 0 a 0, tá bom, mas aí o que que eu faço? Ou É, você tá gastando mais que entra, e aí o que que eu faço? Acho que daí é a hora que você pede ajuda, né, Lara? Porque daí eu eu, acho que é um pouco mais difícil. eu acho também que não existe um jeito correto, certo, 100% perfeito para organizar o seu dinheiro. Existe aquele método que você se encaixa. Sim. Então, por exemplo, eu sou muito da planilha. Eu amo planilha. Então, tudo que eu preciso fazer hoje, eu vou no Excel e faço. Seja organizar um aniversário, seja organizar meu dinheiro, qualquer coisa, eu vou para uma planilha. A minha mãe, por exemplo, ela se organiza no papel. Então, quando eu vou lá na casa dela uma vez no mês para a gente organizar o dinheiro dela, criar um planejamento para o próximo mês, enfim, eu chego lá, tá o papel espalhado na mesa dela. Eu não sei como ela se acha naquilo, mas ela se acha. Então, tem gente que gosta de aplicativo, tem gente que se organiza no bloco de notas. E eu sempre falo, o mais importante é se organizar, seja lá como for, mas você precisa se organizar. Porque o dinheiro, ele é aquilo que vai, ele é o meio, né, que vai fazer com que tu conquiste tudo aquilo que você quer. Então, as pessoas de sucesso, se você observar, todas as pessoas de sucesso organizam o seu dinheiro, planejam o seu dinheiro. Então, muitas pessoas acabam conquistando as coisas no impulso. Então, eu acho que se eu fizer esse financiamento, não vai pesar no meu orçamento. Então, eu vou lá, compro um carro sem planejamento, sem estudo, sem nada. E depois de um tempo, tu acaba se lascando porque aquela parcela do financiamento consumiu grande parte do teu orçamento, tu não sabia, tu não tinha conhecimento, e aí começa o endividamento. Então, eu vou comprar uma casa. Às vezes a pessoa tá lá com 30, 40 anos, nunca conquistou uma casa por falta de organização e planejamento. Quanto tu não podia ter guardado durante todos esses anos para conquistar a tua tão sonhada casa, sabe? Porque o grande problema não é o quanto tu recebe. Já vi pessoas que nem eu, ganhava 1.800 na época, consegui sair de uma dívida de 40 mil somente com a organização financeira. Por quê? Porque a minha prioridade era quitar minha dívida. Então, em vez de sair ou guardar dinheiro, eu guardava dinheiro, porque a minha prioridade era quitar minha dívida. Se a tua prioridade é comprar uma casa, então tu não vai lá na Zara e vai gastar 2.000 reais em roupa. Tu vai guardar esse dinheiro, porque tu tem uma prioridade. Então, o pilar principal do meu método hoje
são os teus sonhos e os teus objetivos. Porque eu vejo que as pessoas estão muito desacreditadas. Então, as pessoas não sonham mais, as pessoas falam: ah, eu tenho desejo de viajar, eu tenho desejo de conquistar alguma coisa. Vamos tirar isso do papel, vamos tirar isso do seu coração. Quando tu quer conquistar? O que tu quer conquistar? Qual que é o valor? Quanto que tu precisa poupar por mês? Da onde a gente vai tirar esse dinheiro? Vai ser de uma renda extra? Vai ser realmente do mapeamento detalhado do teu orçamento para reduzir custo? Mas qual que vai ser a tua prioridade? Para que você acorda todos os meses para trabalhar? É só para pagar boleto? Então não, né? Vamos dar um outro sentido a essa vida. E eu acho que é isso que está faltando muitas vezes nas pessoas, de realmente tirar esse sonho do papel, sabe? Então, se a minha prioridade é viajar no final do ano, quanto que eu tenho que poupar? R$ 500? Então tá, recebi o salário, R$ 500 vai para minha viagem. Depois tu sobrevive com o que sobra. E não ao contrário, né? Porque quando a gente deixa para guardar quando sobra, a gente nunca guarda, porque nunca sobra. Então você tem que guardar primeiro e sobreviver com o que sobra, e não ao contrário. Concordo. O próximo ponto que eu ia perguntar é exatamente esse aí que você já entrou dos sonhos e tal. Depois que a pessoa, enfim, ela já tá anotando quanto que tá entrando e tá saindo, ela já entendeu isso, ela já conseguiu, de repente, sair das dívidas, já negociou, enfim, tá atrás dessa ajuda. Qual seria um próximo passo, assim? Por exemplo, seria primeiro montar uma reserva de emergência? Seria já pensar na aposentadoria, enfim, que, né, principalmente nós, a nossa geração, talvez seja uma coisa preocupante que a gente precise pensar? Seria já começar a estudar sobre investimento? Seria já, na verdade, pensar primeiro nesses sonhos, porque acho que isso talvez traga mais motivação para a pessoa guardar dinheiro, ao invés de tipo reserva de emergência, investimento, enfim. Como que você vê isso, assim? Qual seria o próximo passo depois da organização básica, assim? Como seria o próximo passo? A reserva financeira, ela não é uma opção, Bru. Então, assim, se você não tem reserva financeira, ela precisa ser tua prioridade. Começa guardando 100, R$ 200, que seja, sabe? R$ 50. Eu comecei minha reserva lá em 2020 guardando R$ 20 por mês, porque era o quanto eu podia. Mas eu guardei, porque uma hora esses R$ 20 geraram R$ 100, R$ 200, R$ 300, e assim foi indo. Então, se hoje tu não tem nenhuma reserva, a reserva é a prioridade, né? Mas não existe vou então criar minha reserva e depois eu vejo a minha dívida. Não, vamos fazer os dois juntos. Então, vamos começar um plano de quitação de dívidas, mas também vamos começar a tua reserva de emergência, porque a tua reserva ela vai realmente te ajudar a não causar mais essas dívidas que você tem hoje. Então, a reserva financeira é o principal ponto. O segundo ponto é os teus objetivos. Então, aonde tu quer chegar, quais são os objetivos que tu quer atingir, quando tu quer atingir esses objetivos. E o terceiro ponto é a questão da aposentadoria. Então, acredito que esses três pilares, eles andam juntos, né? Então, me organizei financeiramente. O que eu faço agora? Reserva, objetivo e aposentadoria. Até porque, por exemplo, investimento de aposentadoria, existem investimentos que tu pode começar guardando R$ 30 por mês. Então, não quer dizer que para sempre tu vai guardar R$ 30 por mês, mas tu vai começar guardando esse valor. E daqui a um tempo, quando o teu dinheiro já estiver bem organizado, que tu já tiver um planejamento financeiro muito bem estruturado, que tu já quitou a tua dívida, tu começa a aumentar esse aporte mensal. Mas começa guardando pouco, mesmo que você possa, né, guardar pouquinho, porque você precisa criar o hábito de guardar dinheiro. Né? O que eu vejo é que as pessoas não têm esse hábito. Então ela pensa assim, ai, R$ 30? O que é R$ 30? Não vai fazer diferença, então não vou guardar. Mas só o fato de tu começar a criar esse hábito, poxa, guardei R$ 30. Mês que vem eu vou fazer um esforcinho e vou guardar 60. Porque esse 30 e esse 60 vai ser gasto de qualquer forma. Mas que então seja gasto você investindo o seu dinheiro para o seu futuro. Eu concordo muito, eu acho muito legal isso, essa ideia de guardar o quanto você consegue. Desde que eu comecei a me organizar, eu era universitária, eu precisava da ajuda dos meus pais para me bancar, eu não conseguia trabalhar porque a faculdade era integral, enfim, e eu tinha que viver com aquilo, né?
Tudo bem, dentro dos meus privilégios, eu sei, mas Sim. assim, eu precisava me organizar porque senão o dinheiro não dava da mesma forma. E eu lembro que eu comecei a estudar sobre, enfim, finanças, sobre investimento, sobre a importância de ter uma reserva de emergência, etc. Sobre várias coisas. Daí eu tinha alguns objetivos que eu tinha reserva de emergência, e eu conseguia guardar, na época, tipo, coisa de R$ 300 por mês. E daí, o que que eu fazia com esses R$ 300? Eu não era endividada, então não ia nada pra dívida, mas ia, tipo assim, R$ 100 pra a reserva de emergência, R$ 100 pra, tipo, viagem, trocar de celular, alguma coisa assim que eu queria fazer. E R$ 100 desde aquela época, eu namoro desde essa época, e R$ 100 ia pra, eu chamo uma conta de futuro com o meu namorado, que eu não sei exatamente o que vai ser. Pode ser comprar uma casa, pode ser um casamento, pode ser uma lua de mel, pode ser uma viagem, eu não sei o que que é, mas tá lá, tava lá o dinheiro guardado, e era, tipo, muito pouco. Você pensa, o que que você vai fazer com R$ 100? Sei lá, você consegue fazer pouquíssima coisa. Mas assim, com o tempo, primeiro que você vai conseguindo guardar mais, porque daí eu comecei a trabalhar, comecei a estagiar, comecei a trabalhar CLT e no digital, e daí eu tenho duas fontes de renda e etc. E foi melhorando e eu fui conseguindo guardar. Uma dica que eu sempre dou para pessoas próximas a mim, por exemplo, pro meu irmão mais novo, eu sempre falei isso, para pessoas bem próximas a mim, guarda o quanto você consegue. Não importa se você consegue guardar R$ 10, guarde R$ 10. Porque é muito mais sobre você aprender a guardar. Você aprender a importância de guardar. E daí, quando você tiver R$ 1.000 para guardar, você vai guardar também, Exato. entende? Porque você desenvolveu isso. E uma outra coisa também que eu aprendi quando eu comecei a estudar sobre investimentos é que as quantias que você guarda primeiro são as que mais importam nos juros compostos. Então, não importa se você está guardando R$ 10. É bem melhor você guardar 10 do que nada, porque é isso que faz a diferença lá na Eu, frente. eu até tenho um desafio que eu faço para minhas alunas quando elas nunca guardaram dinheiro, que é o desafio das 24 semanas. Então, eu peço para elas criarem uma caixinha na Nubank ou no banco que elas utilizam, escrito o desafio das 24 semanas. Esse desafio é quando elas forem sentar semanalmente, que eu sempre indico elas, né? Toda semana você separar ali 30 minutinhos da tua semana. A gente fica tanto tempo no Instagram, né? O que são 30 minutos? Para você realmente cuidar do seu dinheiro. Então, ir lá, atualizar o teu planejamento financeiro, analisar os teus gastos da última semana, o que tu pode melhorar na semana seguinte. E aí tu vai olhar para tua conta bancária e vai escolher um valor entre R$ 2 e R$ 10. Então é um valor muito simbólico, mas é um valor que tu vai pegar, vai escolher e vai destinar para essa. Então, pode ser R$ 2, não tem problema. Pode ser R$ 10, R$ 5, R$ 7. Mas qual que é o propósito desse desafio? É você criar esse hábito de você olhar para sua conta bancária e falar: bom, vou então guardar esse valor para minha caixinha. Então, a partir do momento que você vê a sua caixinha engordando, toda semana você colocando um pouquinho, a sua reserva financeira começando a ser estruturada, o teu objetivo começando a ser alcançado, qualquer valor que tu receber à parte, a mais, ou até na hora de escolha, né? Será que eu compro? Será que eu não compro? Tu vai falar: não, eu vou guardar. Porque tu vai querer ver a tua caixinha cada vez maior. Então, tem que dar o primeiro passo. Seja com R$ 30, R$ 50, R$ 100, mas dá o primeiro passo. Porque se todo mês tu manter essa constância e ver essa caixinha engordando, tu vai falar: cara, tô gostando disso. Sim. Porque o que eu acredito é que o brasileiro em si, ele, por exemplo, é difícil tu ver uma pessoa que tem R$ 5.000 guardado. Então, a partir do momento que ela tem esses R$ 5.000 guardado, ela fala: poxa, então agora eu vou chegar no 10. E aí ela começa, tipo, em vez de eu gastar com essa blusa que eu não preciso, vou guardar meu dinheiro. E aí isso começa a virar uma rotina e uma sensação tão gostosa de tu olhar para tua conta bancária e falar: cara, olha só, eu tenho tanto guardado. Real. Nunca fui nesse tanto. Então eu quero cada vez mais, cada vez mais. Então é uma alimentação mensal, digamos assim, que tu fala: caramba, isso é muito legal. Vou continuar poupando meu dinheiro. É uma dica muito legal que você deu também, que eu acho que assim é fundamental, é a ideia de se pagar primeiro, né? Porque você esperar o final do mês para ver o que vai sobrar, não vai sobrar. Você vai gastar. Não se preocupe que você tem essa capacidade de gastar o que sobrou. É Sim. normal. Então você sempre guarda. Eu tenho isso desde aquela época até hoje. Eu sempre tenho certinho o que eu vou guardar. E uma coisa assim que eu, enfim, até queria sua opinião sobre isso, eu dei de dica para uma amiga minha esses dias que a gente estava conversando, que tem pessoas que daí guardam o dinheiro, mas guarda tudo junto, assim, tipo,
É só um lugar onde você guarda tudo. Então, sua reserva de emergência tá ali, o dinheiro que você tá guardando pra sua aposentadoria tá ali, o dinheiro que você, de repente, vai usar pra uma viagem tá ali. E uma coisa que acaba acontecendo é que você tem dó de gastar aquele dinheiro. Porque, de verdade, quando você tem 5 mil, você não quer gastar os 5 mil. Porque, poxa, você sabe o tanto de tempo que demorou pra você guardar aqueles 5 mil e o tanto que ele tá rendendo e é super legal ver ali, você não quer gastar. Só que, de repente, você quer fazer aquela viagem e você não quer gastar os 5 mil. E daí fica aquela coisa ali, né? De, será que eu gasto? A vida é uma só, vou aproveitar ou vou guardar pro futuro? E uma coisa que eu faço bastante, eu sempre fiz isso, que foi exatamente o que eu comentei com você. Tenho dinheiro destinado para gastar e tenho dinheiro destinado para guardar. Então, tipo, eu tenho dinheiro pro meu celular e inclusive hoje, né, hoje que eu consigo mais fazer isso, eu separo em várias caixinhas do Nubank, que eu acho uma dica muito boa. Sim. É uma caixinha para cada coisa. Então, tipo, tem uma caixinha lá que é uma reserva para quando eu precisar trocar de celular, eu ter o dinheiro para não precisar tirar de outro lugar, porque eu sei que vai acontecer, eu não sei quando, mas vai acontecer, eu vou precisar e vou precisar de dinheiro. Então eu guardo dinheiro lá. Viagem. Eu adoro viajar, é uma prioridade master na minha vida. Então tem uma caixinha de viagem, é de lá que sai o dinheiro de viagem e etc. Eu faço isso para várias coisinhas. E daí tem o dinheiro que é o dinheiro de não gastar, que é o dinheiro da aposentadoria ou o dinheiro da reserva de emergência, que tipo não é de gastar também, é só caso precise mesmo. Sim. E eu separo assim, e assim eu não tenho dó de gastar o dinheiro, porque tem um dinheiro que eu guardo para gastar e o dinheiro que eu guardo para guardar. E eu achei que isso também foi uma coisa que facilitou bastante, porque às vezes você começa a guardar e você não quer mais gastar, e também é ruim, né? Porque você tem seus objetivos, as coisas que você quer fazer, enfim. Como que você vê essa parte, assim? Eu sou do time que eu guardo tudo por caixinhas. Então, eu tenho minha caixinha da reserva, eu tenho a minha caixinha de viagens. Por exemplo, em outubro eu quero ir num evento em São Paulo. Então, eu crio uma caixinha com o nome do evento e vou guardando meu dinheiro pro evento. Porque eu acredito que quando a pessoa guarda tudo junto, se ela não tem, por exemplo, numa planilha estruturada, alguma coisa assim, ela realmente vai, quero fazer uma viagem, tenho 5 mil guardado, então eu vou lá comprar. Só que assim, e a tua reserva? Cadê esses 5 mil? Né? Se acontecer alguma coisa. Então, quando tu tem uma caixinha muito bem separada, por exemplo, do evento, né? Então eu vou guardando meu dinheiro pro evento até outubro. Vai chegar outubro, eu vou lá, vou resgatar o dinheiro, porque eu sei que ele foi guardado com esse objetivo, Sim. né? Com esse propósito. Então, eu vou guardar o meu dinheiro para viagem. Então, eu vou criar uma caixinha da viagem, vou guardar meu dinheiro para essa viagem. Quando chegar a época, eu vou resgatar esse dinheiro porque ele foi guardado para isso. Então, fica muito melhor e tu não se sente culpado por estar mexendo naquele dinheiro, porque ele foi separado para isso, para esse propósito. É que nem reserva de emergência. A reserva de emergência, ela não serve para todos os meses tu ir lá e mexer naquela reserva, porque tu não tá conseguindo pagar a fatura do teu cartão de crédito, né? A reserva de emergência, ela é usada para tipo assim, queimou meu chuveiro, Carro furou quebrou. moto, carro quebrou, sabe? Então são para momentos muito específicos. Então, ela foi feita para isso, certo? Então tu não precisa ter medo de mexer no dinheiro, ou dó de mexer no dinheiro. Mas, claro, tu precisa ter essa mentalidade, né? Se todo mês eu tô mexendo na minha reserva, eu preciso, então, olhar meu planejamento. Eu preciso olhar para minha fatura do cartão de crédito. O que eu tô fazendo de errado que tá começando a sair da curva? Que todo mês eu tô pegando minha reserva, sabe? Então, é ter também esse ponderamento aí na hora de fazer esse resgate. Mas eu concordo que, para mim e para as minhas alunas também, eu sempre indico, é organizar uma caixinha para cada propósito, para cada objetivo. Porque aí tu não tem o dó de mexer naquele dinheiro, já que ele foi guardado para isso. E na parte de reserva de emergência, tem algum número, algum valor que normalmente você indica para suas alunas? Eu, por exemplo, eu aprendi isso em algum lugar, eu não sei onde, mas eu sempre me baseio nisso, que é 6 meses do meu custo de vida. Então é isso que tem na minha reserva de emergência. É isso mesmo? Você segue alguma outra ideia? Como que é? Quando tu vai construir uma reserva de emergência, é aquilo que eu falei, você precisa. O primeiro ponto principal é entender quanto custa ser você. Então, fazer o levantamento ali das tuas contas fixas, né? Variáveis que tu tem, o custo de vida com o mercado, alimentação, lazer, e conseguindo ter esse norte, por exemplo, vou dar um número redondo aqui para a conta ser mais fácil, tá? 10 mil reais. Então, eu vi que o meu custo de vida é 10 mil. Qual que é o valor da reserva que eu preciso? Se você é CLT hoje, você precisa de 6 mil do teu custo de vida. 6 meses do teu custo de vida. Se você é empreendedora, eu sempre indico 12 meses.
Mas, Lari, meu Deus, vai dar 60 mil reais, né? Eu nunca guardei 100 reais. Como é que eu vou chegar nesses 60 mil? A reserva de emergência não é algo que tu vai construir de um dia para o outro, de um mês para outro. Ela é uma construção mensal, semanal, seja lá como você se organiza. Então, é você entender, poxa, eu tenho 60 mil para alcançar aqui. Então, se a minha prioridade é construir minha reserva, é aquilo que a gente falou. A tua prioridade vai ser comprar um blazer na Zara ou vai ser guardar o teu dinheiro para reserva, né? Para aquilo que vai te dar o fôlego quando o negócio apertar, né? Então, é você realmente ter esse foco e todos os meses ir construindo ela. E também não é colocar como meta, por exemplo, hoje eu tô apertada financeiramente, tenho que alcançar 60 mil da reserva, vou colocar como objetivo 500 reais por mês. Sendo que 500 reais hoje, na tua realidade, é um valor muito alto e você pode acabar se prejudicando. Então, é por isso que é importante você ter essa clareza realmente do teu dinheiro para entender quanto que você consegue guardar, quanto tempo vai demorar para você atingir essa meta. E, claro, e cuidando, né, todo mês ali, para você não precisar toda hora ficar resgatando esse dinheiro e somente nesses casos específicos mesmo. Eu acho legal um ponto também, né, de você saber muito importante, muito forte o porquê você está guardando aquele dinheiro, né? Então, por exemplo, a reserva de emergência. Eu sei que muitas pessoas falam, mas pra quê, né? E pra mim é muito sobre, imagina que tudo dá errado, que você é mandado embora, que seu negócio quebra, enfim, que tudo dá errado. Você não vai passar necessidade. Você tem 6 meses ou você tem um ano para você conseguir se reestruturar, se reestabelecer e quanto que isso vale para você, sabe? Vale noites bem dormidas, vale paz de espírito, vale não ter aquele desespero. Acredito que várias pessoas já passaram por esse desespero, né? De ser mandado embora, da empresa quebrar, da sua própria empresa quebrar, ou a empresa que está trabalhando quebrar, enfim. Isso é um caos na sua vida e se você tem essa reserva de emergência, ajuda muito. Da mesma forma que quando você guarda dinheiro para uma viagem, você sabe muito bem o objetivo, né? É a viagem, é muito óbvio. Mas às vezes o dinheiro para aposentadoria, o que significa isso? Significa você não ter que trabalhar com 80 anos, que você já não vai mais ter em condição de você trabalhar e você vai precisar dessa renda para você conseguir viver, enfim. Então acho que é muito legal ter isso na cabeça, né? Porque senão você não vai querer guardar, né? Porque é muito melhor você gastar com um negócio que você quer do que guardar para um negócio que você nem sabe por quê. Então tem que ter o porquê, né? Porque senão não rola também, pelo menos para mim. Um exemplo muito recente que a gente tem é a própria pandemia, né? Então pensa o seguinte, se acontecer uma pandemia hoje e você for demitido do seu trabalho ou o seu negócio, você é empreendedor e depende do público, por exemplo, contato com o público, como é que fica? Né? Se você não puder mais ter essa renda, quanto que a sua reserva vai conseguir suprir as suas contas, se você tem reserva? E se você não tem, o que você vai fazer? Né? Então, ter isso muito claro. Na questão da aposentadoria, até saiu uma pesquisa recente, onde diz que apenas 1% dos aposentados conseguem sobreviver com o INSS, né? Então, grande parte dos aposentados dependem de uma terceira pessoa para pagar suas contas ou até mesmo trabalhar até aí seus 80 e poucos anos. Então, qual que é o futuro que você deseja? É realmente trabalhar até o fim da sua vida? Ou você quer ter um tempo de qualidade, poder viajar, poder curtir ali essa tua a velhice, né? Então, é ter esse pensamento futuro também, porque as pessoas estão acostumadas tanto com o presente como hoje. Vou viver hoje, não vou pensar no amanhã, que às vezes a pessoa precisa também pensar em qual futuro ela quer deixar para a própria família dela, né? Então, quando tu for mais velho, tu quer aproveitar com os teus netos ou tu quer perder tempo trabalhando porque tu não se organizou na tua juventude? Com certeza, eu concordo totalmente. E pensando assim, que daí a pessoa, enfim, ela tá guardando dinheiro, ela seguiu todas essas dicas aqui nossas, tá guardando por caixinha, sabe exatamente o que ela tá fazendo. Você entra também com essas alunas na parte de investimentos ou você só chega até essa parte? E assim, você mesmo, né, no seu caso, você tem investimentos diversificados? Você segue mais na renda fixa? Como que é isso pra você? Na minha metodologia hoje, como eu falei, eu sou a que organiza a casa. Então, eu não tanto nesse foco dos investimentos, mas o direcionamento ali para a reserva de emergência, para a aposentadoria, que são pontos principais dentro de um planejamento financeiro,
né? Mas a questão de ações, fundos imobiliários, essa questão eu não abordo. E eu, pessoalmente, eu sou muito conservadora. Então, eu não gosto dessa volatilidade que o mercado dá, né? Na compra de ação, enfim. Então, eu sou mais ali na renda fixa, no tesouro direto, na aposentadoria. Que eu sei que meu dinheirinho não vai perder, mas também não vou ganhar muito. Mas tá rendendo ali, né? Para não perder também o valor. Mas eu sou mais conservadora. Então, eu não entro tanto nessa questão de investimento. É mais na organização, planejamento e controle financeiro mesmo. Eu particularmente tenho bastante diversificado meus investimentos, mas uma coisa que eu queria trazer aqui, né, pro time é que eu sou muito contra essas promessas de ficar muito rico muito rápido, sabe? Sim, Eu acho que tem muito mais chance de dar muito errado do que muito exato. certo. Então eu sou muito mais fã de mantenha, se você nunca guardou dinheiro, nunca investiu, vamos começar simples. A É, poupança não é o melhor investimento, mas vamos começar com a é, poupança. Você nunca nem guardou, vamos tentar com o simples. Caixinha do Nubank é top, é é. fácil, dá pra você dividir, sabe? Não precisa ficar pensando, nossa, Bitcoin, ações, dólar, não precisa. Você pode começar com o simples. Depois, se você achar que faz sentido pra você, mas só se você achar que faz sentido pra você, você pode ir mais a fundo e estudar as outras coisas, né? Mas não é necessário. Você não precisa necessariamente entender de dólar, ação, Bitcoin, FII, O para que você O ser que eu boa sempre financeiramente. falo é que os investimentos são a cereja do bolo, né? Então, muitas pessoas chegam para mim falando, Lara, eu quero começar a investir, quero fazer meu dinheiro trabalhar por mim. Eu falo, tá, mas vamos lá. E a tua organização, como é que tá? E o teu planejamento, como é que tá? Qual que é o teu custo de vida? Quanto que você pode investir hoje? Ah, eu não sei. Então, calma lá. A gente precisa voltar lá no início. Vamos começar a organizar a casa, vamos ver quanto que tu pode investir, como é que tá o teu planejamento? Como é que estão os teus objetivos? Porque, tá, tu quer investir, mas para que tu quer investir? Qual que é o teu objetivo? É para tua aposentadoria? É para um objetivo de viajar, conquistar uma casa, um carro? É para reserva de emergência? Então tu precisa pensar nesses pontos primeiros para depois tu pensar na questão do investimento. Com certeza, eu concordo totalmente. Acho que esse era um ponto legal que eu queria trazer aqui, porque as pessoas se preocupam muito com essa parte Sim. do investimento e não é assim a principal parte. Na verdade, é só uma parte, as outras partes elas são, É na a minha última opinião, até etapa. mais importantes. É a última etapa que tu tem que pensar é nos investimentos. Antes disso, tem muita coisa que precisa analisar. Concordo totalmente. Uma pergunta assim que eu adoro fazer para as minhas convidadas, porque eu sou muito fã de livros. Então eu queria perguntar para você se você tem a indicação de um livro muito bom de finanças para o público aqui que quiser ler ou quiser procurar, enfim, alguma informação sobre o livro. Você tem alguma indicação de um livro para gente sobre Tenho. finanças? Tenho dois, na verdade. O primeiro é para quem nunca se organizou, quer começar nessa vida e cuidar um pouquinho melhor do dinheiro. É O Homem Mais Rico da Babilônia. Ai, já Então, li, muito esse bom. livro é incrível. Ele dá várias dicas, vários pilares de organização financeira básicos, assim. Mas é o que eu falo, o básico ele precisa ser dito. Sim, Então, é um livro fantástico, é super curto, rápida a leitura, gostosa. Quando tu vê, tu já finalizou o livro. E o sim. segundo é A Mente Acima do Dinheiro. Esse eu nunca Por li. quê? Porque 80% do teu resultado financeiro hoje é por conta do teu comportamento. Então, tu precisa entender de fato como que a tua mente reage às tuas decisões, às tuas ações com o teu dinheiro. Então, o livro A Mente Acima do Dinheiro, ela fala muito nessa questão comportamental, né? Sobre as decisões que tu pode tomar, como que o teu cérebro reage nas tomadas de decisões. Então, se tu tá ansiosa, se tu tá triste, como é que tu reage? Como que tu pode, de repente, refazer essas decisões, sabe? Então é um livro muito legal também, é um livro um pouco mais extenso do que O Homem Mais Rico da Babilônia, mas é um livro muito bom para quem quer entender um pouquinho mais sobre finanças comportamentais também. Que legal, já anotei aqui, porque eu adoro dicas de livro. E eu queria deixar uma dica aqui também, não sei se você já leu, mas é um dos meus livros preferidos de finanças, que é a Psicologia Financeira. Claro, com Eu li ele recentemente, é assim, muito, muito bom. Eu indico para todo sim, mundo, porque eu acho que tem bastante a ver com isso, com essa questão de a base, né? O alicerce. A gente precisa se preocupar muito com isso antes de querer exatamente investir e lá. Você precisa aprender sobre isso. O livro é muito bom, também deixo aqui a minha a mente recomendação. acima do dinheiro, ela vai um pouco nessa psicologia do dinheiro também.
Mas são 2 livros fantásticos, com certeza. Com certeza. E aí, agora já chegando para o final do nosso podcast, eu queria contar aqui para o time que a Lari vai dar uma aula dentro da Comum. Eu tô muito animada com essa aula também. E eu gostaria de que você comentasse com a gente um pouquinho sobre o que você pensou para a aula, como que vai ser a aula, só para dar uma palhinha aqui para o time. Olha, não vou dar muito spoiler, tá? Porque eu estou estruturando a aula e com certeza vai ficar incrível, mas vai ser uma aula muito mão na massa. Então é a única coisa que eu vou te falar aí. Ai, vai ser muito legal, com certeza. E como que a gente pode encontrar você nas redes sociais, saber mais sobre o seu trabalho? Pode falar sobre o seu Instagram, sobre o seu trabalho, enfim, seu momento para brilhar aqui. Bom, para quem quiser me seguir, o meu Instagram é Finanças com Lari, né? Hoje, como eu falei, o meu propósito é realmente transformar a vida financeira de mulheres. Então, se você não sabe como começar a cuidar do seu dinheiro, se você não consegue pensar num objetivo, numa meta para sua vida, se você quer sair do endividamento, pode me procurar. Já atendi aí mais de 150 mulheres ao decorrer do Brasil, né? E com certeza vai ser incrível acompanhar vocês nessa jornada. Foi um prazer enorme participar desse podcast, foi incrível, eu amei, foi um bate-papo muito legal, muito rápido. Quando a gente vê, já acabou. Mas quem quiser acompanhar mais o meu trabalho, se sinta totalmente convidada a participar aí do meu Instagram, que é Finanças com Lari. E para finalizar, Lari, se você pudesse deixar uma mensagem só para todas as empreendedoras, porque o público aqui é mais de empreendedoras, qual seria essa mensagem? Cuida do seu dinheiro, mulher. Cuida do seu dinheiro. Faturamento é ótimo, todo mundo quer faturar milhões, né? Todo mundo quer ganhar plaquinha, mas você precisa cuidar do seu dinheiro. Cuidar do seu dinheiro é uma responsabilidade sua e você não pode terceirizar essa responsabilidade. Então, cuide do seu dinheiro porque é ele que vai fazer você conquistar tudo aquilo que você sonha para sua vida. Com certeza. Bom, muito obrigada pela presença. Foi uma conversa incrível, passou super rápido. Super. Espero que todos tenham gostado. E por hoje é isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.